gravando. Não, pode ficar à vontade, viu, Bruna? Gente, boa tarde, bem-vindos. Estamos com a professora Bruna Brito aqui. Obrigada, Bruna, pela parceria, pela boa vontade. A Bruna é companheira minha de trabalho já de uns 10 anos quase. Eu trabalhei com ela um pouco na FTD, ela era editora da FTD, e eu fazia uns trabalhos de freela, de suplemento e projeto de leitura para ela. Bruna tem vasta experiência com literatura infantil e juvenil. E ela trabalha muito com material didático e paradidático, especialmente com a parte de literatura. Por isso ela está aqui para conversar com a gente. Tá? Sim. Bruna, faça sua apresentação e aí a gente já começa. Fica à vontade. Vou pôr minha apresentação, gente. Prazer, um prazer estar aqui com vocês. Assim, ela fala professora, mas não, sim, não sou professora, tá? Eu sou mais para pesquisadora e editora e escrevo material didático hoje. Estou agora num projeto para a Polied, escrevendo material de ensino médio, e escrevo muito material para a literatura, então eu vou tentar falar um pouquinho disso com vocês e ajudar vocês como trabalhar com livro de literatura quando não tem material de apoio. O que eu faço com esse livro, quais que são os pontos a ser considerados, e se eu conseguir, a gente chega na narrativa oral também. Eu pensei em alguma coisa aqui que a gente pode conversar um pouco. Eu fiz uma apresentação bem simples, prometo não ser muito chata, vou tentar, tá, gente? Assim, que é um assunto que eu gosto muito, eu trabalho com ele há muito tempo. Eu vou ver, assim, como que ela inteira, compartilhar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Então, eu vou tentar ajudar. Agora eu não vejo mais ninguém, meu Deus do céu, vou falar para a parede agora. Mas eu vou tentar ajudar vocês um pouco com isso. Quando vocês tiverem que trabalhar um livro, por onde você começa a trabalhar esse livro com a turma, se você tiver que trabalhar um livro de literatura. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória rapidinho, como que tudo começou, como que eu cheguei a trabalhar com material didático. Nunca foi meus planos, assim, falar que eu queria ser quando era pequena, era médica. Mas eu acabei indo para medicina, nem para engenharia, que foi que eu me preparei, e um professor de literatura acabou mudando a minha vida no ensino médio, e eu acabei me apaixonando por literatura. Eu não era leitora de literatura, detestava a literatura, e hoje eu não vivo sem literatura. Então, foi um professor do segundo ano do colegial, na época era colegial, não era nem ensino médio, que acabou mudando a minha vida, e eu acabei indo para letras. E em letras, eu sempre tive assim, para mim, que eu não queria ser professora, porque eu não sou uma pessoa, assim, que eu tenho muita paciência. Hoje eu tenho mais, mas com 18 anos eu tinha zero paciência. E aí meu pai me arranjou um emprego de revisora de texto, e desde então eu comecei a revisar. E aí meu pai faleceu quando eu tinha 21 anos, e aí eu precisava pagar boleto. E o que aconteceu foi que comecei a me inscrever em editais, comecei a escrever material para ser autor, e acabei passando no Mackenzie, para um projeto piloto do sistema Mackenzie de ensino. E a partir dali, as portas começaram a se abrir, eu comecei a escrever material também para a Igreja Presbiteriana, revista de material didático para a Igreja Presbiteriana, e entrei na editora FTD, como preparadora de texto. E quando eu fui promovida à editora, ninguém gostava muito dessa área de material do professor. E eu abracei essa área para mim, tanto que hoje meu doutorado, minha pesquisa de doutorado é em material do professor, da perspectiva do gênero do discurso. Eu estudo como os editais de PNLD, eles estão modificando o material do professor, transformando ele em um aparato muito complexo, né? Então, os editais, a partir de 2020, eles têm demandas que você precisa atender para o livro ser adotado, senão o livro não é adotado pelo governo. E aí, esse mercado de material do professor cresceu muito. Ele era um mercado muito, assim, de lado pelas editoras. Se você não fosse uma editora de didático, você nem pensava em escrever material do professor. As grandes editoras de literatura mesmo, ninguém escrevia, porque esse material ele era olhado com tipo, para quê? O professor não precisa disso. E hoje, por causa do governo, a gente precisa escrever material, tem muita demanda de quem escreva material. E aí a minha pesquisa é sobre isso, que é sobre o material do professor para a literatura, né? E como que esse edital, a BNCC,
tem modificado e o que isso significa ao longo do tempo para o ensino de literatura. Mas, assim, eu pesquiso outras coisas, eu gosto muito de fotografia, eu gosto de anime, o meu mestrado foi em anime, né? Eu pesquisei, não sei se vocês conhecem, o Hayao Miyazaki, então eu pesquisei, eu estudei uma animação dele, o dialogismo com A Pequena Sereia. Então, essa é uma das facetas hoje, né, de material do professor, mas é uma das coisas que eu gosto muito. Vou falar para vocês, é muito legal fazer material do professor. Assim, não é a coisa mais legal que dá para fazer da vida, mas é muito, assim, divertido, é interessante e tem mercado para escrever. Bruna, quem te orienta hoje? Hoje eu estou com o Ronaldo Batista. Uhum. Eu estou indo pela... Eu trabalho com literatura, mas eu sempre vou para a linguística, é impressionante. Então, hoje eu estou indo pela historiografia da linguística, né, que eu vou analisar 20 anos de material do professor, mas e no mestrado também foi com a linguística e no TCC também. Eu tentei para a literatura, mas nunca consegui e acabei caindo na linguística. Né? Eu entendo mesmo. E aí, como que a gente elabora esse material? Por onde começar? Você tem que ensinar. Você tem um livro para trabalhar com uma turma, eu não sei qual que é a turma com quem a idade média que vocês trabalham. Fundo 2 e médio. Fundo 2 e médio. Então, você tem que trabalhar esse material com o aluno, o que você faz, por onde você começa. Eu acho que a primeira coisa, assim, como elaboradora de material para a literatura, a grande importância é você também ter em mente a sua própria trajetória de leitura e a importância de ser um leitor de literatura, para desenvolver a sensibilidade. Quando eu faço, não é só ler romances, é ler de tudo. Eu detestava ler poesia, eu não era leitora de poesia, até que eu encontrei um amigo, é editor de arte, também trabalhou 5 anos comigo no FTD, e ele começou a me falar da importância de literatura. Então, hoje, pelo menos por ano, eu coloco um livro de literatura, um livro de teatro, um livro de conto, um livro de romance, para você ter essa sensibilidade de leitor. E não precisa ser livros longos, você não precisa ler um livro de 600 páginas, você pode ler um livro de literatura de 50 páginas, de 100 páginas. O que importa é ter esse contato constante com a literatura. E não precisa, vou ler uma coisa muito complexa. Não precisa ser muito complexo. É ter realmente contato com a literatura regional, com a literatura urbana. Eu procuro ler autores de todos os lugares do Brasil, procuro ler autores de diferentes lugares do mundo para ter essa sensibilidade. É lógico que eu tenho os meus autores prediletos, mas eu tento sair do lugar comum dos autores prediletos e ter esse contato com outros autores. E o que eu consideraria em segundo lugar, eu passei isso eu tirei um pouco daquele texto que eu passei para vocês. Se vocês não conseguiram ler, não tem problemas, assim, é mais um texto para vocês terem, ele é mais de Fundamental 1, então ele trabalha muito essa questão da narrativa visual. Eu considero a narrativa visual importantíssima, não importa a idade do aluno, se é ensino infantil até o juvenil, porque eu acho que você tem hoje as HQs, que você trabalha muito narrativa visual, você tem os livros de arte, que nós temos a narrativa visual. Então, assim, estar escolarizado na narrativa visual nunca é tarde, né? E nunca é pouco. Esse negócio de que narrativa visual é para criança, não é verdade. Então, narrativa visual é para todo mundo, é para qualquer idade. E você pode trabalhar, por exemplo, com a Fundamental 2, que ainda os livros são bem ilustrados, e no juvenil, às vezes, tem livros com ilustração ou não, dependendo do livro que você escolher, mas dá para trabalhar narrativa visual também. E sempre ter em mente, quando você for trabalhar um livro com o aluno, que quando o livro está na escola, ele já entra nessa leitura, a leitura que a gente chama escolarizada, erudita. Não é a leitura que você vai para uma biblioteca, você vai para
para uma livraria, você escolhe um livro porque você quis ler aquele livro. A leitura na escola é uma leitura que ela passa por uma escolha do professor, por uma escolha da escola, às vezes até porque precisa ler, porque cai no vestibular. Então, ela pede um pouco esse fator da fruição literária, mas aquela fruição de que eu escolhi ler este livro porque eu quero ler este livro. É geralmente tipo, eu tenho que ler esse livro porque o professor mandou, porque vai cair na prova. Então, o desafio também é mostrar para os alunos que, apesar de o livro cair na prova, ou apesar de o livro cair no vestibular, qual que é a importância, qual que é o prazer de ler esse livro? Por que esse livro é importante ler? E isso pode ser muito efetivo. De novo, eu uso esse professor que mudou a minha vida, que eu fui fazer letras por causa dele. Eu lembro dele falando da Moreninha, né? Ele tinha que dar o romantismo para a gente tinha que ler a Moreninha, e ele, esse livro é um porre, esse livro é chato, ele foi escrito, e ele explicando o livro escrito na época, por que o livro era importante na época, e falando, realmente, esse livro, ele não falou, tipo, o livro é legal, maravilhoso, vocês precisam ler, ele falou assim, não, o livro é chato, ele tem um outro estilo que vocês não estão acostumados, mas vocês precisam ler, por causa disso, disso, disso. Eu entendo que ele é chato. Então, também não enganar os alunos, né? Eu acho que essa parte de não tentar enganar os alunos, falar, nossa, esse livro é maravilhoso, vocês têm que amar. Não tem que amar, tipo, se tem que ler porque tem que ler, explicar muito o contexto da obra naquele momento, por que o romantismo escreve daquele jeito, por que aquele autor escreve daquele jeito, por que a personagem, aquela trama tem tantos pontos que você fala, mais sumiu, mais voltou, mas o que está acontecendo aqui, que às vezes é meio inverossímil, por que aquilo era relevante naquele momento histórico e agora não é. E aí o aluno não se sente enganado, ele entende, tipo, tá ok, eu tenho razão para achar o livro chato, mas o professor está me explicando aqui por que o livro é desse jeito, faz sentido para eles. Fez sentido para mim, pelo menos na época, e ajuda eles a entender o contexto do livro. Então, esse é o desafio assim, dos professores de literatura, que é transformar essa leitura literária escolarizada em uma experiência, ao mesmo tempo, fruidora. Isso, assim, é muito... Eu não sei se é muito difícil, mas é desafiador até certo ponto, porque como que você vai transformar uma leitura que, às vezes, é obrigatória em um prazer, né? Então, é isso, desenvolver o gosto pela leitura nos alunos antes de inculcar a obrigação da leitura. E o que pode ajudar nisso? A escolha dos livros. Eu acho que isso é muito... Se não for aquela questão de que cai no vestibular, o que eu posso fazer pelos alunos ao escolher os livros com os quais eu vou trabalhar? A gente estava, eu estou agora ajudando o Poliedro a escrever um material didático para o ensino médio, e eles me davam alguns textos, e eu tenho que escrever o capítulo em cima dos textos que eles me dão. E aí, às vezes, vem alguns textos que eu falo, esse texto, dentro desse contexto, desse autor, eu consigo outros textos melhores, mais gostosos de ler, do que esse texto. E aí eu discutia e tentava negociar, trocar por textos mais interessantes, mais relevantes, por mais que a obra, uma obra que eu acho particularmente difícil de entrar para aluno de ensino médio, que é Iracema, até para aluno de faculdade eu acho meio difícil de entrar, que é outra linguagem, outro momento. E aí o Senhor é muito mais interessante, porque ele tem ali uma reviravolta, tem um negócio de vingança, um negócio muito interessante, já virou novela. E aí eu negociei, vamos tirar a Iracema e colocar a Senhora? Porque a gente trabalha o romantismo, trabalha o autor, eu dou uma pincelada na Iracema, mas eu quero trabalhar a Senhora, porque eu sei que Senhora eu vou conseguir trazer muito mais a atenção dos alunos ali naquele momento do que o Iracema. Eu trabalho o mesmo autor, eu trabalho o mesmo período, que é o romantismo, mas eu escolho um texto mais interessante. E aí eu dou uma pincelada naquele texto que a gente precisa, o aluno precisa ter a noção, mas não precisa ler aquele livro ou ler aquele texto. Ele pode ler um outro texto mais interessante do mesmo autor. O mesmo assim acontece com Machado de Assis. O Machado de Assis tem textos muito difíceis e você tem textos que são
mais fáceis de entrar. Por que você vai começar com seu aluno com um texto muito difícil, se você pode entrar com um texto talvez mais acessível, mais interessante, e depois, mais para frente, se ele quiser ou não, ele acessa os outros textos mais complicados. Então, é a questão de também, por isso que eu falo que precisa ser leitor, porque você precisa ter uma gama de material para você escolher, porque não necessariamente você vai precisar trabalhar com um livro X ou Y. Se você lê e você conhece, você consegue fazer escolhas mais atraentes dependendo da turma que você tem. Então, você conhece sua turma, você sabe o que eles gostam, você sabe o que eles não gostam, e aí você sabe o que é obrigatório ler. Então, se você está no ensino médio, de novo, não tem jeito, ensino médio tem que ler algumas coisas. E aí ver o que está caindo no vestibular, o que cai no Enem, às vezes o Memórias Póstumas de Brás Cubas, às vezes cai uns exemplos lá no Enem, não sei como vai ser esse novo Enem, mas cai uns exemplos, e às vezes precisa ler aquele livro. E também tem a questão de preparar o aluno para o livro, pode ajudar bastante. Então, nessa preparação eu vou falar agora. Né, que essa é a questão. Como elaborar? O que é importante na hora da elaboração? Eu divido em pré-leitura, leitura, eu coloco 4 momentos, e eu levo muito esses 4 momentos não só pelo que o PNLD tem pedido, né? O edital do PNLD, ele pede essa pré-leitura, leitura e pós-leitura hoje, mas também por uma questão lógica de sequências didáticas para você ir preparando o aluno para entrar no livro. Porque, de novo, uma coisa é você pegar o livro e ler em casa, e outra coisa é você precisar trabalhar o livro na escola. Para ler em casa, hoje, inclusive, você tem aqueles clubes de leituras, como a TAG, por exemplo, que ele já faz um caderninho com explicação do livro, do autor, não sei o quê. Então, já tem livros, né, clubes de leitura preocupados com essa contextualização da obra, até para adultos, hoje em dia, para você entender aquela obra dentro do contexto e dentro do que aquela obra significa no universo maior. Mas, sendo bem sincero, como a leitura de prazer, eu já raramente, sim, eu vou pesquisar na internet alguma coisa, é uma leitura de prazer, não é uma leitura acadêmica, não é uma leitura que eu preciso preencher alguma coisa ou dar um retorno sobre alguma coisa, é uma leitura que eu estou lendo para me divertir. Então, a leitura para me divertir, eu não vou ter isso aqui em mente, eu não vou ter pré-leitura, leitura e pós-leitura em mente, o aluno também não. Agora, quando você tem que trabalhar o livro com ele, e você precisa ter uma sequência didática, um caminho mental de trabalho, eu recomendo muito, e é o que eu uso para a minha vida, para material didático, para material de PNLD que eu elaboro, para material de mercado, é ter esses 3 momentos centrais, que é pré-leitura, leitura e pós-leitura. E o PNLD hoje está pedindo, pelo menos o 2023, para o Fundamental 1 e para a Educação Infantil, pediu essa questão da leitura em casa, leitura em família. Então, hoje você tem o edital, ele exige, é uma exigência, se não tem o livro, é recusado, de você ter alguma atividade, alguma sugestão de atividade para o aluno, para o professor sugerir para o aluno fazer em casa com os pais. Isso para o Fundamental 1. O 2024 não tem isso, que é o Fundamental 2, e para ensino médio também não tem. Mas até o Fundamental 1 tem tido essa exigência de leitura em casa e leitura em família. Eu acho que ela pode ser estendida também, eu não vejo problema de ser estendido para um Fundamental 2 e para um ensino médio, é que é mais difícil, né, um pai se envolver na leitura de um adolescente pré-vestibular do que um pai de educação infantil e fundamental nos anos iniciais, que é aquele aluno que ainda está em fase de alfabetização, que está se alfabetizando, aqueles livros ilustrados. Então, o aluno ele precisa mais desse apoio familiar para a leitura. Então, você pode, quando você for trabalhar o livro, você pode pressupor também este momento em família para trabalhar alguma atividade, pode ser no momento, até no momento leitura,
que a gente já vai ver como que dá para fazer. Então, assim, sempre ter esses 3 momentos, mais esse quarto, né, que eu adiciono por causa, assim, de exigências de PNLD hoje, mas eu acho muito relevante para pensar como que você vai trabalhar o livro. Tendo esses 4 momentos, já te ajuda muito a desenhar uma sequência didática, e não precisa ser uma sequência. Eu vou mostrar um material muito complexo, que quando eu crio para mercado, o que eu falei aqui, que vocês têm a vantagem que vocês conhecem os seus alunos, vocês conhecem a sala de aula. Quando eu crio, eu não tenho uma sala de aula, eu crio na minha mente uma sala de aula para, assim, meio que universal, e penso o que eu poderia trabalhar ou dar de ferramentas para o professor trabalhar com essa sala mental que eu criei, mas são alunos hipotéticos. Então, muito provavelmente, a maioria das atividades que eu crio, o professor tem que adaptar, porque eu estou criando para um aluno hipotético ali. Então, eu não consigo, e muito provavelmente um aluno paulistano, porque eu sou uma aluna, eu me uso muito, né, como aluna, e eu nasci em São Paulo, então eu meio que me uso como modelo. Então, eu não tenho o aluno tipo do Amazonas, o aluno do interior de Minas, porque eu nem conheço esse aluno. Então, vocês estão nessa vantagem, porque vocês conhecem o aluno, você sabe o que é interessante para o aluno, você sabe o que o aluno gosta e como fazer o aluno se interessar. Eu já não tenho essa vantagem, né? Então eu tenho que imaginar algumas hipóteses e tentar trabalhar em cima dessas hipóteses. Entrego para o professor esses materiais, no material, e aí eu torço para que ele consiga aproveitar alguma coisa daquilo ali que eu escrevi. A Raquel também já escreveu material, ela sabe como que é, né, Raquel? Ela já me ajudou bastante nisso, é difícil, né? É um desafio, Bruna, é sim. É muito, porque você fica pensando, meu Deus, será que o professor vai gostar? Isso é relevante? Será? Mas acaba que com o tempo você meio que aceita que é uma ferramenta que você está entregando na mão do professor, e você torce para ele poder usar da melhor maneira possível. E a gente usa o que conhece mesmo, os filhos, sobrinhos, alunos, Né? que a gente está por perto de referência, é isso mesmo. Porque não tem jeito, né? Eu tenho, assim, uns sobrinhos, eu não tenho sobrinho, eu tenho primos. Então, eu tenho primos, algumas crianças que convivem comigo, e eu tento também ter essas crianças, esses adolescentes em mente. Mas é um sofrimento, porque também é tudo de São Paulo, né? Eu não tenho esse contato com crianças de outros lugares do Brasil. Então, é aquela suposição. E a FTD, ela chega, né, para muitos, porque era onde eu trabalhava, hoje eu não trabalho mais, mas eu trabalhava na FTD, ela tem essa ramificação muito grande. Então, a gente chega no Amazonas, a FTD entrega livro de barco. Então, é uma das poucas editoras de mercado que tem entrega de livro de barco. Então, assim, pensar esse material e como ele chega. E esse material, vou ser bem sincera, gente, a gente fez uma pesquisa com os professores, e de todos os nossos professores que usavam o material da FTD, 25% apenas deles sabiam da existência do material do professor de literatura, que é um material de graça, que ele fica disponível para quem adota o livro, e 75% dos professores nem sabiam da existência dele. Então, assim, é um material que ele fica meio perdido. Hoje, nem tanto, por causa do PNLD. Então, hoje tem-se uma consciência que esses materiais existem, e eles ficam disponíveis dos livros aprovados no site do governo. Os grandes players, as grandes editoras, elas criam os próprios sites e disponibilizam os materiais lá. Então, quem quiser dar uma xeretada do 2020, porque o 2021 está travado ainda, do ensino médio do ano, era para sair o ano passado, deu vários problemas, ainda não saiu o resultado oficial, então não tem os materiais disponíveis ainda, mas vocês podem olhar os materiais, às vezes quer se inspirar, porque os materiais do PNLD são os mais completos, são os mais complexos. Eles têm até demandas de exigências de paginação que a gente precisa entregar. Às vezes você tem o de ensino médio, a gente tinha, caiu, né? Antes era tipo, mínimo 40, máximo 60, e aí eles entraram com um pedido e caiu para máximo 40. Mas é isso, você tinha livro que era menor que o material do professor. Então, você vê a quantidade.
E, Então, Bruna, assim, oi. tem um espaço que, se não me engano, eu tinha um espaço no site da FTD que a gente podia consultar esse material de graça a qualquer professor, não é? Eu Sim, lembro de sim, trabalhar com a prefeitura e fiz esse cadastro na época. sim, você pode baixar os PDFs dos livros para conhecer. Então, ali tem o PDF, tem o material do professor e tem os vídeos, né? Que antes eles são obrigatórios, aí não são, aí são obrigatórios, aí não são. Então, você pode consultar o livro, o material, se você for professor, né? Se você não for professor, você consegue, acho que, ver uns 10, 20% do livro. Mas se você é professor, eu recomendo. Você consegue baixar os PDFs, ver os materiais. É interessante, não só da FTD, mas de todas as editoras que participam. Então, você tem a Moderna, a Todavia, para ensino médio, quem é professor de ensino médio, recomendo a Todavia, porque é onde tem, não sei se vocês já leram, o Torturado. É um livro muito bom. E eles, inclusive, a Todavia, se você se inscreve no site deles, você ganha o livro. Então, fiquem de olho nisso de se inscrever para ganhar livro. As editoras, elas estão com esse foco muito grande nos professores em adoção. Então, dá para conseguir muita coisa boa. A E gente nesse trabalhou com doutorado aqui semestre passado com outra turma. Alguns alunos que estão na turma leram com a gente, doutorado em literatura e identidade rural mesmo. ela é muito bom, assim, eu li, eu me apaixonei pelo Itamar Vieira Júnior, ele é muito bom, ele deu algumas palestras na FTD, na FTD não, no Mackenzie, e assim, o livro é muito bom, eu recomendo a leitura com ensino médio. Eu acho que, todavia, não tenho certeza se ele escreveu no ensino médio, eu acho que o livro ainda não estava pronto para o ensino médio, mas eu acho que é o grande candidato para o PNLD de ensino médio 2025. Fiquem de olho, e eu também recomendo vocês, se vocês são professores, que vocês participem das escolhas dos livros, porque é muito importante vocês terem disponíveis bons livros nas escolas, para vocês poderem escolher livros significativos para os seus alunos. Então, o primeiro momento, assim, é a pré-leitura, que é o momento onde você vai poder instigar o interesse dos seus alunos para o livro e pela leitura. Então, é aquele momento de você criar o interesse, tirar a obrigação, né? Aquele momento de falar, vocês precisam ler, porque isso vai valer 2 pontos na média. Não, tenta tirar um pouco. Eu sei que a gente, assim, precisa de nota, mas tentar tirar um pouco esse negócio assim, da nota, para colocar um pouco assim, do prazer da leitura, de os alunos poderem entrar no livro sem ter a pressão de tirar nota. E aí, nesse primeiro momento, você consegue trabalhar alguns aspectos que você pode considerar necessário para o completo aproveitamento da leitura pelos alunos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Esse livro, vocês conseguem ver se eu mostro o livro aqui ou não? Sim. Então, esse material que eu vou passar aqui com vocês é desse livro, é o Frida Kahlo e seus Animalitos. Ele é para o segundo, terceiro ano. E eu trouxe ele aqui de exemplo, porque eu sei que esse material de professor, que foi eu que escrevi, ele faz muito sucesso. Eu conversei, eu participei de uma reunião e o pessoal estava falando muito desse trabalho, aí meu chefe na época falou, foi ela que escreveu. E aí, nossa, faz muito sucesso, o pessoal gosta muito desse material, ele é muito completo. Ele é muito completo, ele é exageradamente completo, eu acho que ele é muito comprido. Hoje eu cortaria metade dele, que eu acho que ninguém lê, mas ele é sobre esse livro, e eu tive muito tempo para pensar nesse material. Era uma época de baixa demanda editorial, e aí eu tive uma semana, 15 dias, para realmente pensar na estrutura desse material, para entregar um material bacana. Então, como eu trabalhava muito com colaborador, eu sempre parti do princípio que eu tenho que saber fazer muito bem, para eu poder ensinar o colaborador a fazer muito bem. Porque se eu não sei fazer, como que eu vou exigir ou ensinar do colaborador que ele faça? Então, essa sempre foi uma das minhas demandas pessoais, fazer muito bem. Então, toda vez que eu tinha um tempo, eu pegava o livro que eu estava editando e eu escrevia um material para eu praticar. E esse livro, assim, ele foi um livro muito gostoso, eu gosto muito da Frida, a história dela é muito legal. E era o desafio de como apresentar a Frida para os alunos do Fundamental 1, que às vezes não conhecem a Frida. E isso vale para qualquer
para qualquer faixa etária. Fundamental 2, ou no ensino médio, você vai ler um livro que o contexto é Inconfidência Mineira, sei lá. E os alunos não têm muita noção, ou precisam relembrar. Como que você entra nesse livro de maneira... Faz uma atividade pré-leitura que deixe o livro mais interessante para o aluno. Nesse caso, a minha sugestão, que na época estava assim, muito... Tinha acabado de sair esse filme, que era o Viva, e a minha sugestão foi para o professor, e a Frida é um personagem do Viva, não sei se vocês assistiram ou não, mas a Frida é um personagem divertidíssimo. Ela tem um papagaio no ombro e o papagaio apronta. Era para os alunos verem esse vídeo, essa animação, para eles entrarem na cultura mexicana, entenderem o que é a cultura mexicana, entenderem por que o livro trabalha com tantas cores, com tantos elementos, e terem esse contato com a Frida de maneira divertida, sem pressão, para depois entrarem no livro. Como eu sei que às vezes não dá tempo do professor ver o filme inteiro, ou ele não tem os recursos para ver o filme em sala de aula, aí a sugestão foi tentar passar uma parte do filme que aparece a Frida e sugerir para os pais verem com os alunos em casa e ter essa retomada em sala de aula do filme. E aí você já faz essa ponte com o trabalho em casa, né? Com o pai trabalhando o livro, participando desse momento de animação. E filme funciona muito bem, porque você conhece. Filme geralmente é uma coisa. Essa coisa imagética. É interessante, e você consegue, muitos filmes viram, muitos livros viram filmes, tem muito documentário legal, então você consegue fazer esse contexto de pré-leitura com clipe, com reportagem. Teve um livro da FTD que eu escrevi, material, que a sugestão era começar com uma reportagem, apresenta essa reportagem e linkar tematicamente a reportagem com um livro. Vocês podem também chamar alguém da comunidade para falar alguma coisa. Se tematicamente tem alguém na comunidade que entende daquele assunto, por que não chamar alguém da comunidade? Eu acho que é super relevante. Teve um que eu trabalho muito com infantil, eu trabalho pouco com juvenil, eu trabalho mais com infantil, que é As Linhas no Rosto da Vovó, de Nana, né? Que foi traduzido como Nana, mas As Linhas no Rosto da Vovó. Por que não trazer as vovós para a sala de aula, para contar as histórias delas, sabe? Então, sempre tentar fazer esse gancho nessa pré-leitura para instigar o aluno para a leitura. Não precisa necessariamente ser muito relevante. Precisa ter um tema ali para... É um momento de instigar. Eu aprendi muito isso com o Luiz Camargo, a Raquel conhece o Luiz Camargo, ele também foi orientando ele... E foi orientando da Marisa Lajolo, não, né? Ele foi orientando da Marisa Lajolo. Foi orientando da Marisa Lajolo. Pós da Marisa. E ele que me ensinou muito, tipo, com livros de bichinhos, às vezes ele fala assim, dá a ideia de apresentar os bichos, de levar um vídeo do bicho, se você conseguir levar as crianças no zoológico, no parque, para ela, se o bicho é o personagem principal, para as crianças verem esse bicho em ação, entenderem o que é esse bicho antes de lerem o livro. Então, eu aprendi muito isso de pré-leitura com ele, e aí eu levo para as outras faixas etárias, porque o Luiz também trabalhava muito com literatura infantil, e aí você pode levar para outras... E se aproveita em qualquer faixa etária. A gente tem um livro da FTD que chama O Peso de Papel. Esse aí é de ensino médio, é pesado, ele fala de problema de alimentar, anorexia, bulimia. Você pode trabalhar com livros, você pode trabalhar com pessoas que se recuperaram disso e dão testemunho como é difícil se recuperar, porque a personagem está num centro de tratamento. Então, você consegue fazer esses links de pré-leitura. Esse momento é muito importante, que é o momento que você vai despertar o interesse do aluno pelo livro. Não precisa demorar, não precisa ser um momento muito complexo, mas só precisa ser um momento interessante. E aí a segunda atividade que eu sempre sugiro, independentemente se é educação infantil ou ensino médio, é essa questão de você
pegar o livro material, o livro como objeto, e folhear. Para a criança isso funciona muito, né? Porque tem muita ilustração, às vezes os livros eles têm texturas, então é muito legal. E para adolescente, e para Fundamental 2 também dá, porque tem o texto de quarta capa, tem o título, então você pode trabalhar esses paratextos, tipo, vamos ler, o que vocês imaginam que é esse livro pelo título? E vamos ler a quarta capa. O que será que vai acontecer a partir desse texto de quarta capa? Bruna, Oi. faz um parênteses aí, dizendo o que é quarta capa para gente. O texto de quarta capa, ele é aquele texto que ele apresenta o livro, né? Ele é o texto que ele vai contar, o desafio do texto da quarta capa é ele contar a história sem contar a história. Então, é aquele texto, assim, que ele vai falar, aqui tem um personagem que faz isso, esse livro é sobre isso, mas ele não pode contar a história. Era o meu calcanhar de Aquiles escrever texto de quarta capa. Eu comecei a melhorar agora, porque é muito, muito difícil fazer um texto que fale sem falar. Então, por isso que é legal trabalhar esse texto com os alunos, porque geralmente é um texto que fala da história sem falar da história. Então, pode-se colocar inferências ali. O que será que é? Será que esse personagem vai ficar com não sei quem? Será que ele vai encontrar o cachorrinho no final? Então, você consegue fazer inferências e retomar essas inferências depois da leitura. Então, você consegue fazer um gancho no pós-leitura, nesse momento de ler uma quarta capa, de folhear o livro, falar, vamos folhear, nossa, tem muito texto, tem muito capítulo, e aí aqui você já pode puxar o gancho para combinar a leitura. A leitura é o momento mais importante. Tudo isso, pré-leitura, pós-leitura, é tudo firula. Eu acho que o momento... Rapidinho, Bruna. Oi. Só um minutinho, só para mostrar, não sei se eles estão acostumados, a capa a gente conhece, quarta capa aqui atrás. É isso que a gente chama de quarta capa. Sim. Tá? Tem algumas editoras que não fazem texto de quarta capa, que não gostam de fazer. Mas, no geral, são as editoras mais diferentonas. No geral, tem o texto de quarta capa e, às vezes, tem o texto de orelha, que a orelha, deixa eu ver se eu tenho algum que tem orelha, tem. A orelha é esse texto aqui que você contrata, no geral, alguém que é especialista na obra para fazer um resumo maior com mais propriedade, né? Então, tem os textos, nesse aqui sobre o Menino do Engenho, que eu estava trabalhando, é o Ivan Cavalcante Proença, ele é especialista em literatura, e aí ele vem falar um pouquinho do autor e da obra. Para juvenil, geralmente tem, e aí é interessante trabalhar, inclusive, o texto de quarta capa. Tudo isso daqui que eu falei, quarta capa, texto de orelha, são os paratextos textuais. É aquele texto que ele não é o texto principal, mas ele ajuda a gente a entender o livro. Você pode também trabalhar numa apresentação, que é um paratexto textual, um epílogo, que também numa pós-leitura. Então, a leitura, para mim, é o momento mais importante, é o momento mais... O restante é tudo assim, é importante, mas ler, entrar no livro, ter essa experiência prazerosa é o mais importante. E aqui eu coloco, eu sei que a gente precisa cumprir cronograma escolar, a gente precisa dar nota, não tem jeito, mas é tentar deixar esse momento que é preciso ler, também de um momento é gostoso ler. Porque se for gostoso, fazer uma prova ou preencher um suplemento vai ser apenas uma parte prazerosa daquele momento de leitura que foi prazeroso. Então, tenha isso em mente que precisa ser gostoso, é difícil, mas não é impossível, porque eu tive professores que conseguiram fazer isso. Então, eu sei, é difícil, porque você tem ele já está no contexto escolar, né? Então, tipo, ele já está, preciso ler para passar. Mas tentar, ou para tirar nota, ou para passar no vestibular, que eu acho que é a maior pressão do mundo, e por isso que as pessoas odeiam, muitas vezes, os livros que caem no vestibular, porque você associa, né, sentimentos àquele livro. Tipo, você está ali na pressão de ler um Machado de Assis, porque vai cair na prova. E aí as pessoas
sabe, pavor de Machado de Assis, quando Machado de Assis é muito maravilhoso, só que naquele contexto ali, assim, é super compreensível a pessoa não gostar de Machado de Assis, porque ele está na pressão, que ele precisa ler aquele livro ao lado de milhares de outros livros que ele precisa ler para passar no vestibular. Então, é super compreensível. Como tirar esse peso é o grande desafio. E focar na fruição e no prazer de ler. Assim, e sempre lembrando, eu preciso da nota, mas vamos focar aqui nesse momento na leitura e ver o que você consegue trabalhar com o aluno ali na leitura. A leitura é um momento, assim, que geralmente é o mesmo texto, eu não invento na leitura, que é combinar como que vai ser a leitura com os alunos. Se é aluno de fundamental, anos iniciais e educação infantil, é sempre ou essa leitura assim, mediada na aula e em casa, mas se é um fundamental 2 e juvenil, como que você vai fazer essa leitura? Combinar com os alunos, eu acho assim, dentro, tipo, você tem um cronograma para cumprir, você tem aulas que precisam ser dadas, mas como que pode combinar dentro das obrigações deles essa leitura? E sempre tentar, o que a gente sugere, eu sugiro bastante, é ler o primeiro livro, o primeiro capítulo em sala, o primeiro ou segundo capítulo, com a participação deles, uma leitura dramatizada, porque aí eles podem entrar no livro e se sentir personagens do livro já nesse começo de trabalho com a leitura. Uma leitura dramatizada para o ensino médio pode ser muito divertida, dependendo do livro que você está lendo. Acho que todo livro dá para fazer isso, porque vai tirar, eu estou inclusive lendo sobre teatro, escrever sobre teatro, essa questão da sociabilidade, de trabalhar emoções por meio da dramatização para o ensino médio, para todos os anos, mas acho que para o ensino médio pode ajudar muito. Os alunos pegarem ali o livro, ver quantos personagens tem ali que faz a primeira leitura, ver quantos personagens tem, ver quem se voluntaria e faz essa leitura dramatizada e vendo o que dá. E aí, de repente, você pode descobrir que foi uma experiência muito gostosa, pode ser um desastre também na primeira vez, sempre, se foi a primeira vez que você está fazendo, pode ser um desastre, mas é tentar. E combina essa leitura, tipo, com os alunos. Como que vocês querem ler? A gente vai ler 5 capítulos, 6 capítulos e vamos conversar sobre o livro, a gente vai ler o livro inteiro e a gente conversa pelo livro. Vocês querem fazer clubes de leitura? A gente sugere, tem atividades para a PNLD que a gente sugere. Clubes de leitura, façam clubes de leitura, vão ler em casa para compartilhar, a leitura pode ser interessante também. Mas ter esse momento em que os alunos se sintam participantes das tomadas de decisões sobre o momento de leitura deles, já que eles muitas vezes não podem escolher o livro que eles vão ler, pelo menos que eles possam escolher o como eles vão ler. E nesse momento também essa leitura dramatizada, ela pode ajudar o aluno a se interessar por um texto que talvez ele não fosse se interessar, quando ele percebe algumas nuances ali por meio da dramatização que ele não perceberia, ele pode se interessar, eu quero continuar lendo isso, ou gostei, talvez eu queira dramatizar mais para o final. Então, para ensino médio, fundamental 2, tipo oitavo, nono ano, acho que funciona bem, e acho que para as outras faixas etárias também funciona, que nessas faixas etárias você às vezes tem as ilustrações que você pode trabalhar durante a leitura, e aí uma leitura dramatizada talvez tire um pouco a atenção das ilustrações, mas é válido, dependendo da sala, da quantidade dos alunos, vocês conhecem os seus alunos, vocês acham que vocês sabem o que é mais interessante ou não para eles, então talvez funcione ou não. Para o PNLD, a gente geralmente dá várias opções, faz a leitura dramatizada, ou faz a leitura só em voz alta, ou faz a leitura mediada, e mais a leitura em casa. E vocês também podem ver o que funciona mais para cada faixa etária, para cada livro também, né? Porque cada livro é um livro, então antes de você dar o livro para os alunos ler, você tem que ler o livro para ver, tipo, será que esse livro de ensino médio tem alguns pontos sensíveis? Por exemplo, tem alguns textos, alguns livros que os alunos têm que ler no vestibular, que eles têm hoje para a nossa sociedade, eles têm pontos sensíveis. Iracema tem pontos sensíveis. Menino do Engenho tem pontos sensíveis.
dá para trabalhar, minha turma tem maturidade para trabalhar esses pontos sensíveis, ou é melhor não trabalhar esse livro e optar por um outro, e esse aqui a gente lê uma parte e vê o... Porque você não vai ler todos os livros. Então, isso é importante a gente saber, a gente lê um capítulo que não tenha pontos sensíveis, e aí a gente fala, no geral, da importância do livro e parte para o próximo. Então, assim, é muito importante você ler os livros que você vai pedir para os alunos lerem. Não leia junto com os alunos, leia antes, porque você pode sinalizar se tem problemas ou não. Como editora, eu vou falar para vocês que nós já recebemos cartinhas de coisas absurdas, que você fala, mas isso não tem sentido, e os pais reclamam. Então, ter em mente que até os clássicos hoje podem ser arriscados, principalmente os clássicos mais modernos. Se bem que Iracema, eu li na faculdade e eu não lembrava que ele tinha ali um momento que eu falei, nossa, se o aluno, ou o professor, ou um pai mais conservador chega nessa parte desse livro e lê esse texto, ele vai reclamar. E aí não importa, você tem, tipo, ele é um clássico, ele cai no vestibular. Mas é só o que você precisa, eu sempre falava isso na editora, você só precisa de um pai dando um print no livro e colocando no Facebook para te queimar. E não importa se vai vir um monte de gente te defender, você vai ter aquela tensão negativa. E a gente evita isso, né? Porque o que eu acho, assim, como editor, como professor, o que a gente não quer é problema para a nossa vida. Então, tentar ao máximo conhecer o livro em profundidade, e se é um livro importante de ler, mas ele tem pode dar algum probleminha, já mapeia, conversa com o diretor, fala, esse livro é importante, ele tem isso, estou avisando, pode ser que já se protege, né? A gente falava lá que a gente fazia edição defensiva. Então, é preciso, não tem jeito, hoje em dia, do jeito que tá as redes sociais, a gente não se proteger, principalmente com livro juvenil. Livro juvenil são temáticas bem sensíveis, e eu não falo que não precisa trabalhar, eu brigo porque a gente precisa trabalhar algumas temáticas muito importantes. O último livro, antes de eu sair da FTD, que eu briguei para comprar, é um livro que falava sobre assédio sexual e estupro. Então, num Brasil em que 1 em cada 5 mulheres são estupradas e praticamente todas sofrem assédio sexual, ter um livro que fale sobre essa problemática para que ela possa ser debatida em sala de aula, ela é muito importante. Mas o que a gente faz para que isso não cause um problema para o professor? Então, a gente contrata alguém para fazer uma quarta capa, contrata alguém para fazer um texto de final, avisa no texto de quarta capa, faz aviso de gatilho no briefing que a gente manda para o mercado. A gente deixa ciente que ali é um tema sensível. O livro é sobre um tema sensível. Então, quem for adotar aquele livro, ele está adotando consciente. Eu não posso colocar esse livro no mercado e não dar um aviso de tema sensível, mas continua sendo um tema que precisa ser trabalhado. Então, por isso que precisa ler, porque de repente você quer trabalhar isso com a sua turma, mas você acha que aquele livro, nossa, o tema é bacana, adorei essa quarta capa, vou trabalhar esse livro e vou lendo junto com os alunos. E aí você chega na hora e você vê, causa um furor, porque tem uma descrição, não sei o que ali, que 1 ou 2 alunos se sentem ofendidos, e você não estava consciente daquilo, isso é um problema. Então, se você está consciente, você já mapeou, e você sabe o que vai acontecer, ok, você está preparado para o que vem. Então, leiam os livros, principalmente, sim, os clássicos também não estão a salvos, tá? Então, leiam todos os livros e se preparem para os problemas que podem, principalmente quem dá juvenil, se preparem para problemas, porque eles podem surgir, com certeza, e se tiver uma possibilidade de surgir, eles surgirão. E aí tem o pós-leitura. O pós-leitura é aquele momento que o céu é o limite. Dá para você fazer muita coisa com o livro no pós-leitura, dependendo da sua criatividade, de quanto tempo você tem para trabalhar o livro, da sua turma. Então, é um momento que dá para fazer muita coisa. Você precisa fazer tudo? Não. Assim, a leitura é o mais importante.
Mas na escola a gente precisa trabalhar alguns aspectos do livro. Então, depois que os alunos gostaram do livro, leram o livro, debateram o livro, o que eu posso fazer com esse livro para ele atender alguns requisitos escolares, né? Então, como eu sempre falo, e eu sempre penso nisso, a leitura é o foco principal, e aqui o pós-leitura é um complementar à leitura. Aí, em livros ilustrados é onde você pode aprofundar a narrativa visual, retomar aspectos da narrativa visual, e aí você vai poder trabalhar aspectos do texto adequado para a faixa etária e o ano escolar. Você não vai trabalhar narrador e primeira pessoa, terceira pessoa para o primeiro ano que está sendo alfabetizado. Mas no quinto ano, já dá para você trabalhar a construção de personagem, já dá para você trabalhar, aqui tem um narrador, como que esse narrador narra, já dá para trabalhar algumas escolhas vocabulares, já dá para trabalhar, inclusive, estilo de autor, mas você não vai trabalhar estilo de autor, tipo, o aluno, tipo, até vai hoje a PNA pressupõe que o aluno esteja aqui, estar alfabetizado, acho que até o primeiro ano, e a BNCC até o terceiro. Então, assim, a gente tem esse primeiro, terceiro, o aluno está ali se alfabetizando. Você vai jogar conceitos pesadíssimos de teoria literária para o aluno? Você não vai. Você vai trabalhar o enredo, o que a história fala, quem faz o quê. Mas já no Fundamental 2 já dá para entrar com um pouquinho de teoria literária, já dá para entrar assim, porque o efeito de sentido que ser narrado em primeira pessoa causa, o efeito de sentido que ser narrado em terceira pessoa causa, já dá para você entrar com algum, porque até inclusive eles estão vendo, né, nas matérias pré-pressupostas, um pouco de teoria literária. Então, você já consegue trazer para o seu trabalho do livro, mas tem que ter em mente essa faixa etária e o ano escolar. E aí também tem essa questão da interdisciplinaridade, que o PNLD está pedindo para Fundamental 2 e ensino médio. Então, o PNLD não pede interdisciplinaridade para educação infantil, que nem faz sentido, e para ensino fundamental, anos iniciais, que eu também acho que não faz sentido interdisciplinaridade. Eu estava até tirando dos projetos de leitura para Fundamental 1, porque as preocupações são outras, eles ainda estão se apropriando da língua e da estrutura da língua para começar a fazer conexão com outras disciplinas. Então, nesse momento, até o Fundamental 1, o importante é entender o texto. E eu acredito que no Fundamental 2 e no ensino médio, trabalhar com interdisciplinaridade, se for possível. A gente tinha obrigação do material ter interdisciplinaridade e, às vezes, vinham umas coisas bizarras, porque o colaborador ele tinha que me entregar. Então, ele ia lá na BNCC, pegava um aspecto do livro que não tinha nada a ver e me criava uma atividade interdisciplinar. Então, eu, como editora, às vezes eu li o livro, mesmo se fosse ensino médio, eu falava, não dá para criar interdisciplinaridade aqui, não precisa me entregar, porque não vai me forçar uma coisa que não dá para forçar. E porque fica estranho. Então, também tem quero fazer um trabalho interdisciplinar, faz sentido dentro da BNC, faz sentido aqui no meu contexto, crie um trabalho, uma atividade interdisciplinar. Se fizer sentido, for relevante para o livro e for acrescentar. Fazer por fazer é melhor evitar. E aqui, para a Frida, a gente teve esse trabalho, tipo, de conversar. Eu gosto muito dessa questão, eu acho que funciona até para o ensino médio, eu trago muito da meditação, desse de dar parar um pouco, tipo, de pedir para a sala fechar o olho e lembrar do que ela leu. Tipo, o que você pensa no livro, o que você leu, o que é relevante, o que chamou a sua atenção mais no livro. Em silêncio, de olho fechado, esse momento de retomada da leitura. E aí, se você consegue acalmar eles também para a conversa. Se você conseguir colocar essa respiração, tipo, de 1 a 10, enquanto eles estão pensando, é melhor, que vai dar uma calmadinha boa na criançada. E de retomar
a leitura, e eu acho que essa primeira atividade, se eu não conseguir trabalhar nenhuma outra, mas conseguir trabalhar essa, de eles retomarem o que foi importante, o que foi relevante, e eles conversarem entre eles e compararem o que cada um achou relevante ali, é bom que você trabalhe, inclusive, respeita o período de fala do outro, opiniões, porque às vezes o que um gostou foi o que o outro odiou, e o outro entender que um tem direito de odiar o que o outro gostou, porque nem todo mundo vai gostar de tudo. Então, é um momento importante em vários aspectos. Essa atividade é uma assim, que se eu não tivesse tempo, tivesse que trabalhar uma atividade com os alunos, com certeza sempre seria essa que você consegue trabalhar aspectos socioemocionais dos alunos e ainda retomar a leitura. E aí, essa 2 aqui é a questão que, como o livro é por terceiro ano, a gente não pressupunha trabalhar narrador, não pressupunha trabalhar outras coisas mais complexas, mas aqui a sugestão foi trabalhar como a personagem Frida, ela é construída, porque o livro é sobre ela, através das descrições dos bichinhos, porque Frida e seus animalitos, a Frida e a autora, ela vai comparando, trazendo aspectos da personalidade da Frida por meio dos bichos que ela teve durante a vida. A Frida teve muitos bichos. E aí, a atividade era sobre isso, para os alunos entenderem como que a personagem foi construída a partir dessas comparações, e depois para eles conversarem sobre isso. Aqui eu acho que até tem, tipo, coloquei até sobre narração, sobre a ausência de diálogos, mas eu acho muito difícil isso para, assim, para a gente, às vezes. Imagina para ele que é um aluninho que está no terceiro ano, hoje, que era o antigo segundo, tipo, coitado, né? É que aqui também tem a questão que, como eu trabalho com um aluno imaginário, e eu tinha que atender algumas demandas internas, então eu fazia um material muito difícil. Às vezes nem eu concordava, eu falava assim, mas esse material está muito difícil. Mas eu precisava criar um material para atender uma demanda X. E aí o professor ele escolhe o que ele vai trabalhar ou deixa mais fácil. Mas eu tinha que atender até PNLD hoje. Você tem que atender um edital que é muito complexo e exigências escolares que são muito complexas, que não necessariamente vão ser atendidas ao longo do ano. Então, assim... Bruna. Oi. Uma pergunta. Pode então, falar. você acha que... Você está falando que para os professores, para a gente, está na sala de aula... Os autores já imaginam que você não vai fazer tudo e que você vai usar aquilo como base. Eu imagino que eu, como autora, sempre imagino isso. Então, tudo bem, viu, gente? Se vocês pegarem livro didático e não fizerem tudo, não achar que não cabe aquilo para sua turma, achar que outro texto é melhor que aquele, que tem uma outra forma de trabalhar. A Bruna está aqui como editora, como autora de livro didático, falando, olha, tá tudo bem. Porque em muitas escolas tem essa cobrança. Preencher o livro, fazer o livro. Não, o livro é uma referência. Sim. Não é a única coisa do mundo que você pode usar. É isso, Bruna? Sim, para mim, com certeza. Sim, eu estava vendo material didático, eu fiquei um mês fazendo um projeto do Poliedro para um material didático. Eu estava, inclusive, pensando em quanto material que vocês precisam dar conta. Gente, é insano. Falei, como que... Eu voltei para o meu ensino médio e pensei, gente, mas é muita coisa para dar conta. E eu penso, assim, eu sei que o cérebro de um adolescente, de uma criança, ele é muito plástico, ele absorve muita coisa. Mas mesmo assim, por isso que tem aluno tendo crise de ansiedade em escolas por aí, porque coitado, né? Eu juro que eu fiquei com dó de mim mesma. Eu voltei para o meu ensino médio, eu falei, misericórdia, é muita coisa. Então, ter essa consciência que é muita coisa mesmo, e não deu para abordar tudo, escolhe o mais importante. O que é necessário, porque às vezes a gente se foca em muitos detalhes, e aquele detalhe não é relevante. O que é importante dentro do geral para o seu aluno? Com literatura, o importante é o quê? Ele ler o livro. Isso é importante, ele ler o livro, ele aprender que ler é importante, ler é prazeroso, e ele ir evoluindo dentro das leituras dele, até que ele escolha livros para ele, e ele vá falando, isso aqui eu cansei de ler, eu quero ler uma coisa mais complexa. Ninguém vai começar a ler autor russo,
Ninguém vai começar a ler Dostoiévski, ou Kafka, ou Machado de Assis. Você não começa por isso, porque senão você afasta a pessoa da leitura. Você começa pelo básico. Você começa pelo simples. A gente, como criança, a gente vai para o leitinho, para papinha, aí depois a gente está na feijoada. Na leitura é a mesma coisa. Você começa com uma leitura tipo, vou começar a ler aqui um gibi. Eu comecei a ler lendo o gibi da Mônica. E aí você vai amadurecendo até que o gibi não te satisfaz mais, você quer outra coisa. E aí você vai amadurecendo. O trabalho de leitura é isso, é o aluno perceber e gostar de ler para procurar as próprias leituras. Se você conseguir formar alunos que gostem de ir para a livraria e escolham os próprios livros, não importa o que ele está escolhendo. De repente ele quer ler o Paulo Coelho, deixa ele ler o Paulo Coelho. Paulo Coelho também às vezes você quer descansar a cabeça. Tem hora que eu falo, eu não quero ler nada complicado, eu quero uma coisa simples. Eu pego uma Agatha Christie e vou ler aquele livro de detetive que a história não me exige. Porque tem hora que você não quer exigência, a vida às vezes é muito difícil. Você quer uma leitura simples, mas você está Bruna, lendo. Oi. ó, gente, primeiro eu queria ver se você tem perguntas, dúvidas, a turma aí como é que tá. Tá tudo bem, estão acompanhando aqui as Vocês aulas. estão vivos? Dúvida? Tá muito chato, gente, pelo amor de Deus, fala se tá Não, chato. tá ótimo, Bruno. Eu só queria fazer que você comentasse outra coisa aqui. Aqui em Roraima, por exemplo, ó, a gente não é FRR, está na capital, Boa Vista. E na capital tem 2 shoppings e 2 livrarias, uma em cada shopping. Eu não sei, gente, como é que tá aí no interior, mas eu acho que não tem muitas livrarias no interior aqui do estado. Porque nossos alunos, a maioria, são do interior. E mesmo aqui na capital, muitos livros são difíceis de chegar, sabe? Quando eu preciso de um livro, eu encomendo, demora uns dias para chegar, ou uso a versão digital. Eu tenho Kindle e eu uso ele. Mas eu queria que você falasse, por exemplo, dessa possibilidade de leitura, essa parte digital, o que você acha? Porque democratiza um pouco a leitura, né? Sim, eu vou confessar que eu sou muito analógica e eu gosto muito de livro em papel, mas eu entendo a dificuldade de você conseguir livros impressos. Tem uma pesquisadora, eu não vou lembrar o nome dela, que ela estava. Eu vi uma palestra dela que é sobre isso, a importância de você ler no papel até pelo menos os 12 anos de idade, porque você tem um ativamento da leitura profunda e o cérebro precisa dessa leitura no papel até pelo menos 12 anos e depois para o restante da vida, que é essa leitura digital, principalmente se você não está num Kindle, se você está num computador ou num celular, o meu Kindle é o celular. É muito fácil você sair dela, né? Você recebe uma notificação do Instagram, você recebe uma notificação do WhatsApp, então ela é muito Marianne Wolf. Depois, se vocês quiserem, eu passo o nome do livro, que é a leitura digital e neurociência, um negócio assim, que é a pesquisa dela, que ela mostra a importância da leitura no papel. Mas eu entendo a dificuldade de conseguir o livro, então, se não tem, vai no digital mesmo, né, gente? É melhor ler no digital do que não ler. Então, se não tem na biblioteca, se não chegou pelo programa PNLD, vão atrás do PNLD, vejam, por isso que eu falo, se envolvam na escolha dos livros do PNLD, se a sua escola, porque as escolas, às vezes, a gente fica sabendo que o governo acaba escolhendo os livros porque os professores não participam da escolha dos livros. Então, participem, vão atrás, atormentem o diretor, o coordenador fala, quero escolher os livros, quero ver os livros que estão disponíveis, e escolham os livros para que eles cheguem até vocês, e vocês tenham os livros que vocês querem ler com os alunos, para que não seja assim, ninguém escolheu, o governo escolheu o X livro e mandou, e pode ser um livro chato. Porque tem muito livro chato, minha gente. Assim, como editora, tem muito livro bom e tem muito livro ruim. Eu já editei uns 2, 3 que, se eu pudesse, eu tirava o meu nome, porque o livro era muito ruim, só que eu não tinha escolha, porque fecharam o livro e eu precisava editar, mas é um livro ruim que você falar, eu vou comprar esse livro, falar, não faz isso não, porque o livro é ruim, não vou falar qual que é, mas se não posso, mas se um dia você falar, Bruna, tô pensando em trabalhar esse livro com meus alunos, e for um desses livros, eu vou falar, olha, tem essas opções que são tão mais legais, faz isso com a sua vida, Troca, não? troca, Troca. Porque, né? assim, por isso que eu falo. Bruna, a Isa Oi, tem uma pergunta. pode perguntar, Isa. Oi, professora, boa Oi. tarde. Eu entrei um pouquinho atrasada, desculpa, mas acompanhei boa parte aí
da exposição. Eu quero dizer que, pela primeira vez, eu vejo alguém dizendo que o professor se acomoda quanto à questão da escolha do livro didático. Que eu sempre fiz esse comentário, de que o livro didático vai da secretaria para as escolas e que ali tem o que eles escolheram. Aí, quando chega na escola, o professor diz assim, porque a secretaria mandou, a gente é obrigado a seguir a risca, não sei o quê, essa coisa toda, o conteúdo do livro. Mas, quando é para fazer a escolha, você não vê o professor se interessando em ir lá buscar coisas interessantes. Outro tópico, a professora Raquel já fez um comentário, era o que eu estava pensando. Eu estou fazendo educação do campo, licenciatura em educação do campo, professora do campo. E fiquei pensando, eu já trabalhei com a educação, com o ensino fundamental, educação infantil, e eu já trabalhei essa questão da leitura. Então, eu sei que é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, estou ouvindo a professora falar aí sobre a questão da leitura, pós-leitura, esses tópicos, não é, que a gente deve seguir e observar, a gente faz isso. Eu já fiz isso na escola, mas nem sabia que eu estava seguindo essa organização. É muito bom a gente ver, descobrir que você pode aprender mais com o que você está colocando aí, né, na hora do que você vai para a sala de aula com uma leitura. E também Sim. falar sobre a dificuldade que a gente tem lá no campo, nas escolas do campo, com a questão dos livros, como a professora Raquel colocou, que a gente tem pouca. Até aqui na cidade mesmo, eu vejo, às vezes, eu tenho netos, então, às vezes eles querem, professora, ou, vó, a gente pode doar um livro, porque lá na escola não tem tanto, a professora está pedindo se a gente pode fazer uma doação. Então, nas escolas da cidade, a gente tem essa dificuldade, você imagina no campo como é que é, né? Então, Nossa. era só para dizer que eu fui aí contemplada com o que colocou a professora Raquel e dizer que eu estou entendendo muito bem o que você está colocando. É muito bom saber mais, ter mais informações sobre como trabalhar a leitura. Muito bom, Então, parabéns. é Isa, né? Isso. Isso. Então, Isa, você vê que vocês acabam fazendo isso meio instintivamente, né, de ter esses momentos da leitura, porque acaba sendo uma coisa meio lógica na hora do trabalho. E aqui é só, tipo, vocês terem uma ideia, para quem já está fazendo, que nem você já fez, muitos sabem assim, olha, estou fazendo certo, pode ter algumas outras ideias, e para quem não tinha noção de onde começar, já sabe, tipo, tem 3 momentos, e acaba ficando meio automático, até para quem escreve fica meio automático, tipo, ter a sequência didática, é lógico que você muda, mas ter essa sequência didática. E essa questão de ter acesso aos livros é muito problemática. Eu fiz um curso aqui no município de São Paulo, você tinha pessoas de vários lugares, e essa questão de não ter acesso aos livros, né, dos livros não chegarem, de não ter biblioteca, isso é um problema grave do Brasil. Tem as bibliotecas itinerantes, mas vocês pedirem aí para os... Eu acho que tem que ser uma exigência não só dos professores, mas da comunidade, de ter pelo menos uma biblioteca para ter alguns livros e ter lançamentos também. Vocês não podem só ler clássico, né? Não pode só ter Machado de Assis, senão os alunos vão querer morrer. Tem que ter outros livros, tem que ser alimentado, porque como que você vai falar para os alunos, vamos ler coisas diferentes, e não tem. Então, precisa ser uma demanda, e eu falo isso como cidadã, não como autora, como cidadã, uma demanda do município de não tem biblioteca, o que a gente pode resolver? Então, a biblioteca da escola vai ter que ser melhor. Como que a gente consegue? Quem que vai conseguir verba? E a verba vem pelo Programa Nacional do Livro Didático, que agora também abarca a literatura. Eu acho isso um pouco de problema, porque, enfim, você não tem mais especialistas que nem no PNBE, que você tinha o CEALI, que escolhia os livros. Hoje você tem, às vezes, pessoas que não são especialistas em literatura escolhendo livros, mas é melhor do que nada. Então, fiquem de olho nas escolhas do livro. O PNLD 2021 está para ser aprovado para os livros, para ter escolha dos professores. Quando isso acontecer, se eu souber, eu aviso a Raquel e fala para os seus alunos entrarem em contato com os diretores, falar, eu quero escolher livros, porque aí pode escolher 2 livros para a turma e mais livro para a biblioteca, e aí chega coisa boa e coisa nova para vocês, tá? Então, participem. Eu aviso você, Raquel, quando eu souber que... Porque esse 2021 tá difícil de sair.
E aqui, Combinado, Bruna. Bruna, tá, rapidinho. Gente, olha, eu tô adorando a aula da Bruna, a gente tá aprendendo um monte de coisa, tá ótimo. Mas vai estar você- acabando o tempo, né? Pois é, eu vou ter que ir para reunião agora, Bruna. Assim, são Eu 3 horas sei. aqui, 4 horas aí. Aí eu tenho Nem... 2 propostas. Assim, uma proposta, se a Bruna tiver tempo, a gente tem aula ainda até 6 de agosto. Eu reagendo com ela mais um encontro para ela continuar com a gente. Porque não estava programada essa reunião, né? Mas como é uma coisa da Câmara Superior, eu sou obrigada a ir. Tá. E eu queria pedir, Bruna, você podia compartilhar seu e-mail com a turma? Se tiver dúvida, mandar e-mail para você. Aqui, ó, no final. Ah, então, gente, ó, anota o e-mail da Bruna Jair. Se alguém tiver alguma dúvida específica para mandar para ela. E aí, Bruna, você me desculpa? Não, Interromper relaxa, assim? Raquel. Eu achei que eu ia falar menos, mas eu gosto de falar, gente. E tá ótimo, é tudo muito importante. Eu É queria ser ótimo mais mesmo. sintética, tá? O que eu precisava falar aqui é que eu ia falar sobre interdisciplinaridade, que eu sou contra a interdisciplinaridade para Fundamental 1, mas aqui eu consegui fazer um trabalho de arte muito bom. Projeto de criação, se você tem a interdisciplinaridade boa, acho que o projeto de criação ele não é necessário, mas a gente precisa cumprir, né, as exigências próprias do mercado. Eu ia falar um pouco de narrativas orais, como trabalhar as narrativas orais, Isso, tá inclusive... vendo? Tudo muito importante, Bruno. Tudo para Né, nossa aula, ela ia até um pouquinho mais para frente hoje. É que me pegaram nessa reunião de surpresa, eu tenho que ir. Bom, eu vou fazer com você esses horários, vou passar para estar disponível. Se você estiver disponível outra terça-feira até agosto aqui, eu reagindo à agenda do povo e você volta para falar com a gente, para continuar. eu acho que meia hora, 40 minutos eu termino, porque aí eu ia mostrar para vocês só, tipo, termino, aí eu consigo talvez até pensar um pouco mais da narrativa oral. O que me ajudou muito foi a leitura do Menino de Engenho, que aqui tem uma personagem, Tutonha, que eu ia trabalhar um pouco com vocês, como essa questão de trabalhar, você falou da narrativa oral, eu fiquei pensando nela, como que a gente trabalha, e terminar só de ver interdisciplinaridade o projeto, mas também, se não der, gente, eu passo a apresentação, passo os livros, vocês têm meu e-mail, vocês podem estar em contato, pode me achar no LinkedIn também pelo meu nome, é Bruna Perrella Brito, eu não tenho rede social, eu sou meio contra Facebook, Instagram, tenho só LinkedIn, porque eu preciso trabalhar, porque senão não tinha também, e a Raquel tem meu nome inteiro, vocês pedem para ela, eu passo, vocês podem me adicionar no LinkedIn, e pode me mandar mensagem, tipo, queria trabalhar esse livro, eu queria material sobre isso, eu tenho muito material sobre leitura, eu penso em leitura há muito tempo, eu trabalho com isso há muito tempo, e eu consigo para vocês indicações, às vezes tem um PDF aqui que a gente, né, consegue na internet uma parte, né, então a gente consegue isso, tá bom? Gente, eu quero pedir desculpas para a turma também, a gente vai ter que encerrar a aula agora, que eu vou correndo para a reitoria ali, mas eu vou combinar com a Bruna um outro momento ainda esse semestre para ela voltar, para a gente conversar aqui, tá bom, gente? E eu agradeço a aula de vocês. Peço desculpas pela intromissão agora para interromper, tá bom? Eu mando as orientações pelo grupo do WhatsApp, tá, galera? Bruna, de novo, muito obrigada. Desculpa o corte repentino. E eu vou ver com você se você pode uma outra data terça-feira conversar. Tá bom. Então, vamos combinar. E obrigada, gente, aí pela paciência de me escutar por 1 hora. Beijo, Nem galera. aguento. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.